Boa noite. Iniciamos novamente nossa live das sextas-feiras, esperando algumas pessoas serem comunicadas pelo Instagram. Esperando Cláudia se conectar. Seja bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Está nos escutando bem? Boa noite, doutor. Estamos bem. E o senhor como está? Muito bem. Na luta, depois de um dia de trabalho, né? Na sexta-feira. Vamos encerrar Um essa dia semana, essa sexta-feira, com uma boa live, com um bom debate, né? Com um bom bate-papo. se Deus quiser. Se Deus quiser. Então seja bem-vinda. Claro, enquanto as pessoas estão começando a chegar, né, da nossa live, vou aproveitar e mandar nossos abraços para aqueles que sempre nos apoiam, né, sempre estão conosco, que é a KRV, Financiamento de Veículos, e também a Energia Solar, sempre reforço isso. A RP, Espaço Gourmet, que os melhores lanches da cidade, bolos, pastéis, muito bom. E também o doutor Gabriel de Alencar, que é cirurgião dentista, que está nos acompanhando também, disse que nos acompanha hoje, vamos esperar daqui a pouco, né? Doutor Gabriel, Então, lado do meu serviço. muito bem. Então, doutor Gabriel de Alencar, cirurgião dentista, que atende aqui em Arco Verde, na Avenida Severiano José Freire, 434. 434. Então, um jovem com várias especializações, tá certo? E concluindo mais uma especialização e ganhou ontem, se eu não me engano, o prêmio ímpar. Eu confesso que ficamos orgulhosos com o prêmio ímpar que o CEPEM, o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, já ganhou algumas vezes também o prêmio ímpar, né? Se não me engano, 2 vezes. Então, fico muito felizes pelo resultado do nosso trabalho, né? Nosso trabalho. E também a graduar cadernetas, né? Como eu sempre digo, e Cláudia sabe muito bem disso, que muitas vezes o professor perde muito tempo fazendo anotações nas cadernetas, em vez de estar estudando, estar se preparando, estar preparando aula, perde muito tempo na parte burocrática. Então, escolas particulares, secretarias de educação, contrate a graduar cadernetas. Né? Fazer a chamada pelo celular, só para você colocar a falta, e já automaticamente já fica presença. Faz o registro das aulas. O diretor não quebra muita cabeça com o horário, porque é automático, né? Vai fazendo lá os horários automaticamente. Então, é muito bom. O controle também da secretaria, para observar, né, tudo, não precisa ir lá, olhar caderneta por caderneta, olha tudo da sua mesa, do seu birô, e economiza combustível para ir lá. Muito bem, a graduar caderneta. Também nosso abraço para o CEPEM, que Cláudia faz parte do CEPEM, o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, e amanhã está concluindo uma das fases, né? Uma das fases da formação do psicanalista. Então, parabéns. Parabéns a Obrigada. todos os psicanalistas que estão em formação, né, que estão concluindo amanhã. Amanhã, lembrando que a formação do psicanalista é uma formação bem mais longa, formação constante, mas amanhã estamos concluindo uma das etapas. Uma das etapas, e aí Cláudia, Lucidália e outros psicanalistas já estão aí atendendo, já estão no mercado de trabalho, contribuindo com a sociedade. Então, o CEPEM está com um curso também, concluindo esse curso em Arco Verde, mas está abrindo em Pesqueira, São José do Egito, vamos abrir um São José do Egito também. Hoje mesmo falei com um rapaz lá, que está muito animado, está querendo organizar uma turma lá. Candidato de São Francisco está funcionando, já está no terceiro módulo, no terceiro seminário, em breve em Recife e em Serra Talhada. Só um avisozinho, essa live, quando concluir, essa live será postada no nosso canal no YouTube. Então, quem não tem Instagram, vai assistir para onde, Cláudia? No YouTube, né? No YouTube. YouTube todo mundo tem, assiste na televisão na sala, assiste em todo local. Então, na TV CEPEM, no YouTube. Você vai colocar TV CEPN.
CEPEM, tá certo? Coloca e você se inscreve lá na TV CEPEM, e aí você tem acesso a todas as lives, as nossas palestras, os nossos algumas explicações que nós damos sobre depressão, sobre ansiedade, muitos temas interessantes lá na TV CEPEM. Tá bom? Então, vamos começar. Vamos então, seja bem-vinda, Cláudia Rosa, e vamos começar com a pergunta quase psicanalítica, né? Quase psicanalítica e filosófica, que eu sempre pergunto a todos os nossos convidados, né? Quem é Cláudia Rosa? Então, doutor, mais uma vez, boa noite, doutor Jacques, boa noite a todos que estão presentes. Eu gostaria de começar parabenizando a todos nós que aqui estamos trocando ideias, né? Ao invés de estarmos, enfim, vendo TV, assistindo novela. TV também tem coisas interessantes, mas ao invés de estar assistindo novela, nós estamos hoje trocando ideias. Isso é maravilhoso, acredito que cada um que aqui está tem muito a contribuir com esse momento de hoje. Então, quem é Cláudia Rosa? Primeiramente, eu quero dizer, com muito orgulho, sou neta. E por que neta? Interessante, né, doutor? E todos nós não somos netos de alguém, mas o meu avô é, assim, para mim, uma espécie de totem, de fato, né? E aí o senhor entende perfeitamente essa linguagem de totem. Então, filha, também com muito orgulho, meus pais sempre me deram tudo o que puderam, né? E para mim foi muito, porque quando se dá o que se pode é muito. Sou mãe de 2 filhos maravilhosos também. Sou companheira, sou amiga, e aí sou professora. Sou irmã, doutor, não poderia esquecer de dizer que isso também me faz parte do meu ser. Sou irmã, professora, sou coach e agora sou também, considero-me psicanalista, já mergulhando nesse universo que me encanta e que me proporciona descobertas incríveis sobre mim mesma também. Muito bem, depois vamos ter talvez uma futuro bate-papo falando sobre coaching, né? Sobre coaching, que é bem interessante. É bem interessante. Muito bem, mas hoje o tema é o antídoto da traição. É um assunto que durante a semana, Cláudia, eu tive algumas pessoas dizendo que negócio é essa traição, não sei o que lá, e é difícil. É ao mesmo tempo atraente para as pessoas querer debater, mas também é um assunto difícil, né? E vamos falar primeiro sobre essa dificuldade, antes de falar do antídoto, né? Que eu quero saber que antídoto é isso, viu? Eu quero saber. Eu quero saber. Certo, mas por que é tão difícil falar traição? Então, doutor, eu acredito que a dificuldade maior de falar de traição é que a nossa sociedade, obviamente, ela é formada por pessoas. E aí, nós, aí me incluo, óbvio, né? As pessoas, elas são narcisistas. E aí, qual a característica do narcisismo? O senhor, enquanto psicanalista, entende perfeitamente a principal característica. Certamente as pessoas que aqui estão também, elas compreendem o que faz uma pessoa narcisista. Como a pessoa narcisista se comporta, e é claro que todos nós temos um pouco, uns num grau mais elevado, outros num grau menos elevado, mas naturalmente o ser humano ele é narcisista. Sendo narcisista, como admitir que sou falho? Uma vez que a traição, dadas as convenções sociais, a traição é considerada como um ato falho, né? Como um erro, como um pecado. E aí, como admitir que se traiu? Por outro lado, isso para o traidor, né? Mas para a pessoa que é traída, como admitir também que foi traído? Por isso que é um assunto tão polêmico, um assunto tão difícil de se admitir, porque a pessoa traída, naturalmente, ela se sente diminuída, ela se sente desprezada, ela perde o sentido de muitas coisas, pelo menos por um tempo. Ela fica sem chão. E admitir, enquanto ser humano narcisista que somos, que estamos perdendo, que estamos sendo passados para trás, que fomos trocados na maioria das vezes, que fomos sabotados, não é fácil. Por isso que esse assunto torna-se, sim, um assunto bem difícil de debatermos sobre ele. Então, resumindo, é como tanto para a pessoa, para o traidor, como aquele que foi vítima da traição,
para ambos os casos, pesa a questão narcísica, pesa, quer dizer, pesa para os E dois. não é Não é somente para um, não é somente para outro, mas para os dois pesa a situação, né? exatamente. Até porque nesse momento aflora, né? Aflora o que há de mais intenso em mim, né? A minha vaidade, ela vai aflorar, tanto enquanto traidor como enquanto pessoa traída. No ser humano vem esses sentimentos de você olhar-se, de você comparar-se, de você desesperar-se, enfim. Então, o narcisismo ele predomina também em momentos como esses em nossas vidas. Cláudia, existe vários tipos de traição ou várias dimensões da traição, várias formas diferentes, vários graus ou dimensões da traição? Sim. Sim, doutor. Existe a traição em várias dimensões. Eu acredito que hoje o nosso objetivo aqui é levar o nosso discurso, a nossa fala, mais para um lado da relação, da traição no relacionamento monogâmico. Porém, fora desse relacionamento, existe sim várias maneiras de ser traída, porque a traição é uma quebra de contrato, né, nas relações. E aí o que acontece? Quando o ser humano nasce, ele já nasce numa sociedade praticamente pronta, entre aspas, pronta, uma sociedade, no mínimo, cheia de muitas convenções a serem seguidas. E aí, nas relações, nós vamos criando expectativas com relação ao outro, à medida em que nos conhecemos, em que nos aproximamos, nas relações de amizades, na relação de trabalho. Então, é comum, por exemplo, o chefe sentir-se traído pelo seu funcionário, pelo seu servidor, quando ele começa a negligenciar, por exemplo, o horário de chegada ao trabalho, quando ele começa a atrasar, quando ele começa também não entregar aquilo que se espera em termos de rendimento, em termos de pontualidade, etc. Nas amizades, nós nos decepcionamos. Fora do relacionamento monogâmico, eu tenho um exemplo que eu acho interessante e talvez até bem engraçado também, né? Eu tenho uma filha, como o senhor também já sabe, dos colegas que estão agora aqui presentes, já pude ver quem está entrando, sabe da minha filhinha que agora está com 9 anos, Catarina. Quando Catarina tinha 7 anos e meio, aproximadamente, isso foi ano passado, início do ano passado. Nós fizemos uma viagem com Catarina para um estado vizinho durante o período de Semana Santa. E aí lá nós ficamos numa pousada, ela gostou muito da pousada, se divertiu e tal. E no momento, na ocasião, nós já decidimos que iríamos voltar àquela mesma cidade no período de carnaval. Só que aí meu esposo e eu combinamos que iríamos ficar em uma outra pousada, até para a gente também conhecer e etc, né? Ela discordava disso. Obviamente, por uma questão até de formação, o não para a gente ele é muito educativo também e vai muito servir para esse futuro. A gente optou por ficar nessa pousada em que havíamos decidido e assim o fizemos, né? E ao chegar nessa pousada, já estávamos com uns 2 dias hospedados, a gerente ou dona da pousada aproximou da gente, né? E ela fez um comentário, aquele mimo que as pessoas costumam fazer quando se aproximam de uma criança, principalmente que os pais estão perto. E o meu esposo foi comentou assim, ó, Catarina disse que essa pousada não é boa, ela preferia a outra pousada. E aí, beleza, eu nem presenciei a cena, eu estava me servindo, e momentos depois, Catarina chega para mim e diz assim, mamãe, meu pai traiu minha confiança. E ela estava com cara de decepção, assim, de profunda decepção. Então, eu só trouxe esse fato, é óbvio, conversamos e etc, que eu não vou adentrar isso. Né? Fizeram as pazes para... Essa confiança ela foi restaurada, ela é na relação que se constrói, que se quebra e etc, né? Que se reconstrói também. Mas no caso existe um contrato implícito entre ela e o pai de confiança. Exato. E o pai de confiança. Exato. Então, a traição é justamente quando você rompe esse contrato. Esse contrato. Tanto pode ser na relação marido e mulher, na relação de amigos, né, sei lá, em todas as relações da vida, né? Exato. Então, o que acontece? Quando a Catarina comentou isso com a gente, implicitamente, na mente dela estava o seguinte, com meu pai e com a minha mãe eu posso comentar, e isso vai ser segredo, e ela nem pediu segredo.
porque implicitamente havia esse contrato não solene, não palpável. E aí nas relações monogâmicas também existem, casados ou não, quando duas pessoas resolvem morar juntas, ou até nem morar juntas, mas assumir um relacionamento publicamente, ela cria uma expectativa. E olhe que a expectativa não é nem somente no cônjuge, mas essa expectativa também é meio que social, né? Ela estende-se para os familiares de ambas as partes e ela também estende-se para a sociedade. Então, há aí sim uma quebra de expectativa, é uma quebra de contrato, mesmo que esse contrato, porque o casamento oficial ele é visto como um contrato também, mas mesmo que esse contrato ele não seja um contrato oficializado, né? Mas existe na entrelinha das relações um contrato. Uhum. Muito bem. Então, um traidor é uma pessoa desonesta? Interessante, essa pergunta é interessante, né, doutor? Ó, pergunta para uma pessoa traída se quem traiu é honesto. Vê como é aí uma faca quase que dois gumes, né? A pessoa traída, ela sempre vai dizer que o traidor é desonesto. E, de fato, para com ela, o traidor ele foi desonesto. Porque ele quebrou, como dissemos antes, um contrato que estava implícito, né? Quando a expectativa ela é gerada, alguém agiu de maneira a gerar essa expectativa também no outro. Quer seja cedendo, quer seja abdicando de algumas coisas, quer seja até verbalizando, mas houve uma expectativa. Então, o traidor, de forma subjetiva, a gente pode dizer sim que ele é uma pessoa desonesta. Agora, a gente não pode dizer que ele é uma pessoa totalmente desonesta. E aí o senhor diz, mas é uma pessoa meio desonesta? A vida tem muitos aspectos. Nós temos muitos aspectos na vida. De repente, uma pessoa ela pode trair um relacionamento monogâmico, um relacionamento amoroso. E aí até há um ditado popular bem antigo, que eu nem vou chamar de ultrapassado, mas ele é bem antigo, que ele diz o seguinte: entre marido e mulher ninguém mete a colher. Para mim, ele quer dizer muito mais que isso. Ou seja, eu não posso dizer que alguém é desonesto porque ele traiu um relacionamento amoroso. Eu não posso dizer que o meu amigo é desonesto, ele pode ser um cidadão, ele pode ser 100% ou 99% em quase tudo. Isso quer dizer que o ser humano nunca vai atingir a sua perfeição. Ou seja, em alguma coisa, o ser humano ele tropeça. Então, ele foi desonesto, a pessoa que trai, ela pode ser uma pessoa desonesta, mas ela também pode ser uma pessoa honesta em 99%, o que é considerado uma pessoa honesta, e ela traiu a confiança de uma pessoa, e não de uma sociedade como um todo, embora a gente tenha dito anteriormente que se cria uma expectativa em outras pessoas, além da pessoa, do seu par. Né? Além do seu par, se cria uma expectativa, mas não cabe a nós, que olhamos um relacionamento, que olhamos de fora, taxar uma pessoa de desonesta por conta de um ato cometido dentro ou fora do relacionamento dela, porque é de cunho pessoal. Entendi. Pronto. Qual a diferença entre a traição de uma pessoa extremamente honesta e de uma extremamente desonesta? Quer dizer, qual a diferença entre a traição de uma pessoa honesta e uma desonesta? Porque você disse, olha, o cara pode ser honesto e pode não ter tido controle, pode ter tido paixão, e a paixão leva ao descontrole, né? Tanto é que o nome paixão vem do grego patos, que significa justamente doença, perca de controle, e foi então levado para uma situação. Então, mas vamos supor a questão de uma pessoa também desonesta. Então, existe uma pessoa desonesta e outra honesta. Existe diferença dessas traições? A pessoa desonesta, quando trai, primeiro que a gente não pode dizer que a pessoa desonesta quando trai, e aí a gente parte para essa desonestidade no âmbito do relacionamento. É como se fosse uma espécie de vício, né? Ela está muito acostumada.
fazer, não interessa se há paixão, se não há paixão, se passou um homem bonito, no caso de uma mulher, porque aqui vale lembrar, inclusive, que nós estamos falando, é uma leitura feita, essa nossa fala, a partir de observações que nós fazemos ao longo do tempo, ao longo de atendimento que nós fazemos, como o senhor sabe, eu também já atendo como coach. Então, das queixas que nós escutamos, das confissões que nós escutamos, e não cabe aqui a nós fazer nenhum julgamento. Então, se porventura tiver alguém nos ouvindo nesse momento ou posteriormente, que já traiu ou que já foi traído, que não veja como um julgamento feito pela nossa parte, mas como uma observação feita dos perfis de pessoas que se abrem ou de pessoas vítimas de relações dessa natureza. Então, só voltando, qual a diferença entre a traição de uma pessoa extremamente honesta e extremamente desonesta? Primeiramente, vale salientar, eu vi essa semana uma matéria de Pedro Calabres, que é um neurocientista, que ele dizia o quê? É muito difícil uma pessoa extremamente desonesta ou extremamente honesta. Encontrar pessoas extremamente desonestas é bem mais fácil. Porque aí é aquilo que eu disse, a desonestidade não fica apenas no âmbito do relacionamento amoroso, mas geralmente é aquele que também compra e não paga, aquele que não tem compromisso social, que não honra as amizades. Então, uma pessoa dessa, ela trai com muita facilidade, sem escrúpulo nenhum e sem peso nenhum na consciência. Já a pessoa honesta, aquela que pelo menos tenta fazer tudo certinho, e aí, claro que a gente tem que observar que quem são essas pessoas? Nós somos compostos por uma série de coisas que nós já trazemos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Nós não somos somente nós somos uma composição, nós somos resultado de uma série de coisas, inclusive há uma observação feita aí em termos percentuais, né? Do que nos compõe. Que isso a gente pode ver em um outro momento, em outra live. Mas a pessoa extremamente desonesta, ela trai, como eu disse, sem esse cuidado, a inconsequência é tamanha que ele sequer é capaz de perceber que ele pode, em um dado momento, tropeçar. Então, se ele for viver num casamento, e ele até pode gostar muito do parceiro ou da parceira, a pessoa ela pode gostar muito do cônjuge, né? Mas aí ela não tem o cuidado de perceber se vai magoar. Ela não trabalha com hipóteses, com suposições, né? Ela não é uma pessoa precavida. Então ela olhou, caiu na rede é peixe, não tem aquele ditado? Caiu na rede é peixe. Já a pessoa honesta, ela se preocupa muito com tudo. Na verdade, ela nem tem a intenção de trair. A pessoa honesta, ela trai quando ela se apaixona, né? Ou quando ela pelo menos pensa que está apaixonada, porque também vale salientar que há muitas vezes um equívoco do sentimento, há um engano, a pessoa pode, dado uma turbulência, uma dificuldade no relacionamento, uma ausência de diálogo ou coisa do tipo, ela pensar que está gostando de uma outra pessoa. De repente, é aquilo que a minha avó já dizia, abrir espaço, o diabo entrou. Né? Então, ela pode aí pensar que está realmente apaixonada, que está gostando de uma outra pessoa, ou deixando de gostar do seu parceiro ou da sua parceira, e aí ela começa esse sentimento. O grande diferencial está aí. É bem mais perigoso quando uma pessoa honesta se apaixona ou pensa que está apaixonada, porque ela tende a fazer autoquestionamentos, né? Ela primeiro começa a se policiar, a se cobrar, a dizer não. Mas se esse sentimento for mais forte que ela, se ela não tiver esse controle, esse equilíbrio, ela termina, muitas vezes ela nem trai. Ela prefere sair do relacionamento em que ela vive para então investir no outro relacionamento. Mas quando ela não consegue esse controle, e se ela trair, ela também não fica na relação. É claro que a gente sabe que há suas exceções, mas dificilmente ela consegue, porque o autoexame não permite que ela fique. Ela não se sente, é como se ela não se sentisse digna de permanecer naquela relação, principalmente quando o relacionamento é um relacionamento saudável, um relacionamento bom, quando ele olha para trás e percebeu que ele fez besteira, né? Fez besteira e que
não deveria, que foi... Aí ele vai de fato dizer, eu traí, coisa que a pessoa extremamente desonesta, ela não admite, eu traí, eu fui fraca, eu fui covarde. Ela não admite. Ela vai dizer assim, casamento é assim mesmo. Todos os homens se comportam dessa maneira, ou as mulheres vão dizer, ah, mas hoje em dia há uma liberdade, não é mais assim, direitos iguais. Então, a pessoa que é extremamente desonesta, ela tende a justificar a sua ação e não a fazer uma reflexão e se sentir culpada por isso. Entendi. Muito bem, chegou uma pergunta aqui. É possível perdoar uma traição? Sim, doutor, é possível perdoar. Aliás, o perdão, eu acho que ele é necessário. E aí a gente tem que ver o seguinte, o que é perdoar? Primeiro vamos trabalhar em 2 pontos. Perdoar uma traição significa ficar junto da pessoa que o traiu? Né? É bom trabalhar esse ponto, que as pessoas se confundem. Tem gente que diz, eu não sou capaz de perdoar, por isso eu vou separar. Mas será que você não é capaz de separar e perdoar? Porque, primeiro, quem mais precisa do perdão é a pessoa que vai dar esse perdão. Ela precisa muito mais do que a outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa ela não foi perdoada e ela também não está nem aí com isso. Ela não está nem querendo mesmo seu perdão. Então, o perdão ele é indispensável em toda e qualquer relação de traição. Ele é indispensável. Então, é possível, e eu diria mais, é necessário você perdoar. Agora, daí, permanecer ou não na relação é uma outra situação que você vai analisar e aí, feito esse olhar para dentro de si, esse olhar mais retrospectivo para dentro da relação, interessante que você não analise somente o momento da descoberta da traição ou os momentos mais próximos que já envolvia, que aí você começa a montar um quebra-cabeça e é revoltante. Quando você diz, ah, então por isso tal comportamento, então por isso aquilo naquele dia, então por isso não. Se você fosse ater a essa problemática, se você fosse ater de fato a situação da traição em si, a tendência é que você não exerça esse perdão de permanecer junto, que é o perdão que muita gente confunde. Perdoar é permanecer junto na cabeça de muita gente, né? Dr. Gabriel Alencar diz, eu acho o seguinte, perdoar é uma coisa, reatar é outros 500, né? É verdade, doutor. Tá certo. Não, porque, na verdade, como tudo na vida, são contratos, né? São contratos. Então, se você reatar com a pessoa, você pode até reatar, perdoar, reatar, mas o contrato tem que ser refeito. O contrato tem que ser refeito da relação. Quer dizer, eu não posso nem voltar para a mesma pessoa e a pessoa também não pode voltar para o que era a pessoa. Então tem que voltar para novas pessoas. Quando eu digo voltar para novas pessoas, eu digo voltar para novos contratos, nova organização, né? Nova organização. Isso é a pessoa tem que se reinventar. Tem o quê? Desculpa. Essa reinvenção, ela é necessária e também ela é indispensável, né? Porque Isso. No momento que sobre uma traição, você também descobre muitas outras coisas do seu parceiro, às vezes até qualidades que você não havia notado, você passa a perceber se a sua tendência for perdoar, né? Isso. E também você descobre coisas a seu respeito também. Né? Sim, muita coisa a seu respeito. Quer dizer, dando de um lado, tanto do parto, vamos chamar de traidor, né? Tanto do parto do traidor como da parte do traído, você vai descobrir coisas, vão descobrir falhas, vão descobrir virtudes, né? Virtudes. Exato. E que pode não somente reatar, voltar, mas também decidir separar, ou decidir voltar, ou decidir reorganizar a relação também, né? São muitas saídas que cada ser humano pode encontrar, né? Muito bem, mas tem outra pergunta aqui. É possível sentir o cheiro da traição? É possível sentir os indícios da traição? É possível? Tem muita coisa popular dizendo por aí, né? Mas, Cláudia,
É possível? Eu acredito que sim. Para isso, embora é necessário você ser um pouco mais atento, né? Por isso que as relações elas exigem um cuidado, né? Um Uhum. cuidado recíproco, por exemplo. Não que você vá conhecer o outro em sua totalidade, porque nós sabemos que isso é impossível. Nós não nos conhecemos por inteiro, né? A gente conhece um pequeno percentual de nós mesmos, mas é necessário conhecer aquilo que for possível do outro, para que você possa também sentir esse cheiro, que deve ser um cheiro horrível, né, doutor? Por sinal. Mas sentir esse O cheiro. cheiro do Você, veneno. o cheiro do seu tá, né, com esse veneno. É, então, de que forma? É olhando o comportamento da pessoa. Engraçado, eu vou até relatar um testemunho que eu ouvi há pouco tempo de uma pessoa que foi traída, e ela disse o seguinte, que quando descobriu a traição, ela já foi traída 2 vezes, e coincidentemente ou não, quando ela descobriu essa traição, a primeira vez foi bem mais difícil, a segunda já deixou o indício, o esposo dela que se cuidava super bem, ele passou a se cuidar menos, né? Como ela não era tão atenta, ela não atentou para isso, ela não despertou para essa possibilidade da traição, até porque geralmente é o oposto que ocorre. A pessoa se cuida menos e quando se interessa por uma outra pessoa, ela passa a se cuidar mais, a cuidar melhor da aparência, a gastar mais perfume, a sair um pouco mais, a investir nela própria, na autoimagem. Com essa pessoa aconteceu exatamente o contrário. Ela se cuidava mais e no momento em que ela estava envolvida num relacionamento extraconjugal, ela passou a se cuidar menos. E isso retardou a descoberta por parte da pessoa traída. Isso da primeira vez, claro, né? Já da segunda vez, não. Ela ficou mais atenta e quando ela percebeu um certo negligenciamento visual por parte do seu par, ela já ficou atenta e aí foi bem mais fácil chegar até o objeto de traição, que ela já estava mais ligada, mais antenada, né? E aí tem outras maneiras também, né? O estilo de música que a pessoa escuta também, ele denuncia muito. Pode parecer bobagem. Não que você vá ouvir sempre a mesma música, óbvio que não. Até porque as músicas elas estão surgindo, estão ressurgindo, e você tem que, de fato, abrir-se a esse universo que é fantástico. Mas o estilo musical ele diz muito de você. De repente você é uma pessoa que gosta lá do rap, do reggae, do sei lá de quê, né? E você passa a ouvir o sertanejo, aquele sertanejo, aquela sofrência, né? Que faz você delirar, que faz você olhar para o teto e sorrir. Você olhar para o nada, né? E aí é muito bom que as pessoas fiquem atentas. O tom de voz, a forma que a pessoa lhe trata também. A maneira dela conversar com você, se olhar ou não no olho, também denuncia muito, porque o olhar ele fala, né? Ele fala muito. E quando você não quer olhar também, pode ser que você não esteja querendo entregar algo que possa denunciar muito de você, do seu comportamento, de suas aventuras. Muito bem. Então, dá para você sentir os indícios de uma traição. Mudanças no comportamento, seja na forma de se vestir, de se comportar, na música, mas principalmente, isso aí sou eu que estou acrescentando ao que você falou, mas principalmente no olhar da outra pessoa. Principalmente no olhar da pessoa. Quando deixa de olhar para Aí, quando deixa de olhar, talvez com aquele, ou desviar o olhar, né, a gente percebe que tem alguma coisa estranha, né? Mas e aí, reforçando, sim. hum. E aí quando a gente passa a observar, né, mais detalhadamente relacionar a traição, a gente vai e lembra um pouco daquilo que nossos avós já diziam. Aquele cara não olha nem no olho, aquela mulher não me cheira bem. Enfim, são coisas, são crenças populares que quando você vai afunilando para um determinado tema, você percebe que de fato tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Isso também nos respalda muito para esse estudo do comportamento das pessoas dentro dos relacionamentos. Quais os sintomas mais comuns da pessoa traída? O que é que a pessoa traída sente? Os mais comuns, porque são tantos, Uhum. doutor.
primeiramente, a pessoa ela sente uma grande decepção daquela quebra de contrato que nós falamos anteriormente, né? Ela sente uma grande dor, uma profunda dor, né? A traição, o luto da traição, né? Porque aí a gente adentra um pouco para essa parte do luto, né? Isso. A reação parte desse luto, desse sentimento. Então, primeiro a pessoa ela tem essa grande decepção, que aí ela é seguida por uma negação, ela não quer acreditar, principalmente quando ela vive um relacionamento saudável, ou pelo menos aparentemente saudável, um relacionamento que faz bem, onde há comunhão, uma série de atitudes no dia a dia. Então, a pessoa ela tende a não aceitar, ela tende a negar que isso ocorreu, né? Depois vem a questão da aceitação, é o admitir que você foi traído. E são etapas que variam muito de pessoa para pessoa, do estado psicológico, varia de sua formação, do seu estado de espírito, né, do seu grau de autoconhecimento e etc, né? Isso aí, essa questão de luto, ela varia. Mas ela é interessante, e é interessante, inclusive, que ela seja vivida na sua intensidade, na sua totalidade, né? Depois vem a questão do despertar. Agora que fui traída, agora que sei que realmente foi, não tem mais para onde escapar, não tem como negar. Aí ela surge, então, o desejo de, nesse primeiro momento, surge um desejo de vingança, que ele é muito forte, é muito ruim. Tanto que muitos relacionamentos, eles terminam justamente por isso, por conta dessa vingança que muitas vezes o cônjuge, ele comete. Ou até que ele não cometa, mas o desejo é tão forte que por uma questão aí moral, uma questão de formação dele, ele tem um desejo tão forte e ele não realiza. E aí, por não realizar, por auto-punir-se, por auto-repreender-se, ele diz, também não fico com ele. Eu não vou dar o troco, mas também comigo, essa pessoa, ela não fica mais ou ele não fica mais. Entendeu? Passar dessas fases, né, quando essas fases passam, vem aí na pessoa traída o desejo de libertação. Ela aceitou e aí ela quer libertar-se. Essa libertação ela pode se dar com a separação, que é o que nós falamos anteriormente, e também ela pode se dar com uma reconciliação, que aí é um trabalho talvez bem maior. Às vezes separar, por mais que traga problemas futuros, mas de imediato é a melhor resolução aparente. É a aparente melhor resolução, porque você chutou o pau da barraca, você vingou-se de uma outra maneira, não foi da maneira que você intuiu naquele momento, que você desejou naquele momento, que você até pensou que o outro não era digno desse tipo, de você descer a esse nível dele, mas aí você colocou um fim nesse relacionamento, né? São essas etapas. A autodescoberta vem justamente aí, a gente pode falar daqui a pouquinho, porque eu sei que vai ter espaço para ela. Valéria diz, parabéns, Cláudia, sua linguagem é clara e reflexiva. Então, sou colega de psicanálise também, né, lá da turma. E que bom te ver. Obrigada pela sua contribuição também. Muito bom vê-la. Muito bem. A descoberta da traição, qual a decisão mais acertada a ser tomada? Quer dizer, eu vou até mudar um pouquinho. Existe uma decisão acertada a ser tomada a partir do momento que você sabe da traição? Essa pergunta ela é difícil, doutor. Eu diria que se existe uma decisão, se existisse ou se existir uma decisão mais acertada, seria o distanciamento pedagógico e não definitivo ainda. Sabe, eu acredito que toda pessoa, quando ela descobre uma traição, ela precisa, ela merece e deve ser respeitado por parte do traidor, respeitada essa decisão. Desse afastamento pedagógico. E para que esse afastamento? Justamente para que ela possa fazer aquela reflexão sobre ela, sobre onde foi que ela também errou, porque uma traição, ela não acontece somente no momento, né? Ela não acontece só no momento exato. E aqui a gente está falando de traição, não apenas, veja bem, ainda há várias formas de trair, né? Que tem a questão do ato em si, do ato sexual em si, mas também
a dor não é menor na pessoa que descobriu que o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, está flertando com outra pessoa, está mantendo o que, inclusive, Pedro Calabrese ele chama de backup, está mantendo um backup, que é uma pessoa, uma espécie de pessoa reserva, né? A pessoa está ali, eu não tenho nada com a pessoa, mas a nossa conversa ela é uma conversa colorida, é uma amizade bem mais apimentada, é um diálogo, e tanto é considerado também traição isso, que é um diálogo que se dá de forma secreta. A pessoa que tem esse tipo de relacionamento, embora ela não admita ser traição, mas ela considera traição lá no seu íntimo. Porque ela não mostra para o seu esposo ou para a sua esposa a conversa que ela teve com a sua amizade colorida. Ela mantém secreta, ela exclui, ela deleta. Então, isso também é considerada uma traição. E a decisão mais acertada ao descobrir tudo isso, de fato, é esse distanciamento pedagógico. E por quê? Porque a pessoa que traiu também vai ter a oportunidade de perceber se é melhor permanecer na relação, se é melhor sair da relação, se o que está mais predominando nela é o sentimento pelo cônjuge, se vale mais a pena investir nessa paquera ou nessa nova paixão, né? E tudo isso deve ser considerado e também respeitado. E aí sim, posteriormente, a decisão mais acertada de fato será aquela resultante desse afastamento, dessa reflexão feita por ambas as partes. Uhum. Cláudio, nós já estamos bem avançado o horário, viu? mas vamos. Tem muita coisa mesmo para a gente colocar. Vamos ter que fazer outra depois, em um outro momento, tá certo? Mas em algumas situações de traições, é comum se ouvir dizer por parte da pessoa traída: a culpa foi minha. Até que ponto você concorda com essa afirmação? No caso, algumas pessoas que foram traídas dizem: eu sou culpado, eu acho que ele me traiu ou ela me traiu porque eu não dei atenção suficiente, eu não fui boa de cama, eu sei lá o quê, alguma coisa assim. Né? Bem, essa questão da traição entra muito no campo da subjetividade, no campo da relatividade, certo? Porém, admitir que a culpa foi minha, eu até posso, a pessoa traída, ela pode, e geralmente ela tem uma parcela de culpa, sim, por negligenciar aquilo que nós dissemos de início, por não perceber alguns indícios, o cheiro ou o odor da traição, acho que cabe mais o odor da traição, né? Enfim, por descuidar muitas vezes do parceiro, por se envolver tanto no seu trabalho, tanto com outras coisas, e a relação, ela realmente requer um cuidado maior por ambas as partes. Então, muitas vezes, há sim uma parcela de culpa. Agora, daí dizer que a culpa foi minha, me faz remeter agora a uma frase que foi dita por Stephen Covey, o autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele diz o seguinte: entre aquilo que me impulsionam a fazer e aquilo que eu vou fazer, há um espaço de tempo que me permite escolher a minha resposta. Certo? Ou seja, entre o impulso e a reação existe a liberdade de escolher a resposta. Então, ainda que o seu parceiro ou a sua parceira tenha negligenciado em alguma situação, vai depender muito aí do seu caráter, se você vai traí-lo ou não. Por isso eu posso afirmar com muita segurança que eu não concordo em dizer que a culpa foi minha, né? A pessoa traída, o homem ou a mulher que foi traída, dizer a culpa foi minha. Porque a pessoa que traiu, ela teve a liberdade de trair você, ou de chegar para você e dizer: olha, vamos dialogar sobre nossa relação, ou se esse diálogo já aconteceu e o resultado não foi o esperado desse diálogo, ela chegar e dizer: não dá mais, por N razões, e ser clara, e sair e partir para outra. Então, a traição, para mim, ela é uma opção, doutor. Para mim, a traição, ela não é um deslize, ela é uma opção feita com um grau de consciência maior ou menor, mas é uma decisão, sim, e depende muito do caráter da pessoa. Bem, então,
podemos afirmar, de certa maneira, que o traidor, a traição, no caso, é uma prova de desamor? Em alguns momentos é uma prova de descuidado, de desamor sim, inclusive de desamor, de falta de amor próprio. E muitas vezes sim, né? É a falta de amor próprio. Em outros momentos não é uma prova de desamor. É uma prova de uma confusão no relacionamento, é prova de que algo está errado, de que algo precisa ser realinhado, revisto, repensado, sabe? É muito mais isso em muitas situações do que uma prova de desamor. Agora, vai dizer isso a uma pessoa traída? Na verdade, a gente está falando aqui friamente, fazendo uma análise até de certa forma mais profissional também, mas a pessoa que é traída, ela tem muita dificuldade de entender dessa forma. A primeira coisa que vem numa pessoa que foi traída é assim: ah, você não me ama mais. Né? A primeira coisa que vem é essa, porque de fato fica difícil acreditar que uma pessoa que ama trai. Mas às vezes há, de fato, aí é, uma segurança exagerada, o excesso de autoconfiança por parte da pessoa que trai é uma autossabotagem. E aí ele coloca em risco, muitas vezes, o grande amor da sua vida. Ele pode perder o grande amor da sua vida, porque vai ser difícil acreditar, quando se foi traído, que a pessoa que o traiu amava. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que é possível uma pessoa amar e ela trair, dada a situação humana. A nossa condição humana é falha e uma pessoa pode sim cometer um grande equívoco e depois ela arrepender-se amargamente, embora nem sempre ela possa consertar a situação. Olha, Cláudia, veja só, nós estamos numa situação complicada. Tem umas 3 perguntas aqui, inclusive do doutor Gabriel, Gabriel Sim. Alencar também. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por sua colaboração. Aí tem outra também, é como superar uma traição. Aí tem a dele. E o tempo já está terminando. Tá certo? Ai, meu Deus. Então, Você já está convidada a uma próxima oportunidade. Tá certo? Mas eu vou ter que fazer a pergunta final, que foi a proposta da nossa live, né, de hoje, do nosso bate-papo de hoje, que é... E, por fim, qual o antídoto da traição? Existe um antídoto para esse veneno? doutor, José Roberto Marques, ele diz o seguinte: no veneno sempre estará o antídoto, né? E outra coisa que esse danado também diz, que eu sou fã de José Roberto Marques, ele diz o seguinte: quanto mais eu conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. E com isso eu disse, o que é que isso tem a ver com traição? Quando uma pessoa é traída, ela passa a olhar não somente com um olhar mais ativo para o relacionamento, mas para ela, né? Qual a sua função nesse relacionamento, de que forma ela tem se comportado, de que forma ela tem cuidado do outro, até que ponto o outro, com suas atitudes, é merecedor desse carinho, dessa dedicação, ou até que ponto o outro não merece um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né? Então, esse olhar, ele passa a ser bem mais ativo, bem mais atuante. Você se volta mais, até porque no mundo de hoje a gente vive tão assoberbado, com tantos afazeres, que é muito fácil você descuidar de uma relação, descuidar de você próprio, e aí você nem percebe que muitas vezes você está entrando no abismo, você está levando também a sua família para uma situação de desajuste. E no momento de uma traição, o que ocorre é justamente isso, é esse olhar muito mais atento para você, esse olhar para o outro, e, consequentemente, você vai descobrir aí, quando você olha, quem procura acha, diz o ditado. Né? Então, quando você olha, você vai perceber, sim, suas mazelas, porque todos nós temos defeitos, inúmeros defeitos. Você vai perceber também qualidades no outro, porque, por incrível que pareça, das pessoas que têm me procurado, elas percebem muitas qualidades na pessoa que traiu. Qualidades essas que muitas vezes ela sequer foi capaz de ver antes da traição. E aí depois, quando ela senta, quando ela olha para trás e ela diz, passar desse momento da angústia inicial, né, daquela raiva, daquela vontade
de vingança, ela olha para trás e ela diz, mas aconteceu isso, ele sempre fez isso, e são os detalhes pequenininhos que a gente pode, inclusive, falar em outro momento das linguagens do amor, das 5 linguagens do amor, que diz muito sobre o amor conjugal, né, num relacionamento monogâmico. E a pessoa ela faz essa descoberta. E quando ela percebe que o outro não é digno, porque não houve esse cuidado, ela percebe, esse descuido, esse negligenciar, ele vem desde o início. A gente diz, quando casamos, uma semana já era dessa forma. Né? Passou a lua de mel, a pessoa já se revelou. Outros, se revelou durante a lua de mel. Eu já ouvi isso, doutor, por incrível que pareça. Né? Já ouvi. E não é tão raro você ouvir isso também. Então, o que acontece? Escutando isso, a pessoa diz, olha para as qualidades dela, obviamente que é necessário, ela deixa aí que o narcisismo, ele tome conta um pouco, porque é até necessário também, você vê os seus próprios valores, e você dizer, não, eu não mereço, eu tenho condição, e aí ela descobre que tem condição, olha que interessante. Ela achava que não vivia sem aquele indivíduo. O homem achava que aquela mulher era a única na vida dele. Do mesmo jeito a mulher, ela achava que sem ele ela ia morrer, o mundo acabava. Né? É inclusive comum ouvir dizer, você é meu chão, você é minha vida. Interessante, né? E aí, de repente, a sua vida te traiu, o seu chão desabou. E agora? É olhar quais são as pedras que tem para você pisar e para você sobreviver. E você encontra muitas pedras, você encontra muita rocha para que te sustente. Então, para mim, esse é justamente o antídoto da traição. Esse promover, olhar mais atento para si, para o outro, para a relação, e para tudo que está em potencial ali, e que você não foi capaz de perceber enquanto você estava achando que, de fato, você era insubstituível. É bom lembrar que nós não somos insubstituíveis, né? Fica, inclusive, uma dica para todos os homens e para todas as mulheres. Cláudia, muito obrigado. Pedimos desculpas aos que perguntaram e a gente não pôde responder a todos, mas vamos ter uma outra oportunidade com temas também voltado a essa linha, né, da traição. Lembramos que terminamos o mês de outubro, tivemos aqui mulheres que fizeram a opção pelo amor, por amor, tivemos mulheres que venceram o câncer, tivemos mulheres que foram empresárias, mães solteiras, tiveram mulheres que enfrentaram dificuldades. Então, parabéns todas as mulheres que participaram de nossas lives, né, e a última que agora participou, fechando o mês, viu, Cláudia? Você fechou o mês, fechou o mês aqui, tá certo, com um tema tão caro a todos, né? Não somente às mulheres, mas aos homens também. Tá certo? Infelizmente não deu para trabalharmos tudo que seria possível trabalharmos, fica ainda um gostinho de quero mais. Isso é bom, tá certo? Não foi esgotado, nem chegou perto de esgotar o tema, tá certo? Mas nós teremos outras lives com essa linha de discussão. Sim. Muito obrigado, Cláudia. Você pode se despedir rapidamente dos nossos amigos. Bem, doutor, eu que agradeço pelo convite e agradeço também as pessoas que estão conosco nesse momento. E desculpar também, né, por não podermos responder as perguntas de todo. Como o senhor disse, fica para um outro momento. O meu abraço e a dica vamos olhar um pouco mais para nós mesmos, para quem está ao nosso redor e de que forma nós podemos potencializar de forma muito positiva as nossas relações conjugais. Um abraço. Abraço a todos, até a próxima semana.